A evolução da tecnologia tem transformado o nosso dia a dia, não é? As nossas ações, os nossos costumes, o planejamento também nos negócios. É preciso se adaptar e entender também os benefícios. Esse é o assunto de hoje no Rumo Certo. Vamos falar de evolução, tendo como tema principal o real digital. Quais as tendências que a gente tem no mercado também e quais as ferramentas. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje Marcelo Queiroz. O Marcelo é chefe de estratégias e novos negócios, formado em TI também. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Rumo Certo. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho das tendências e futuros aí, já acontecendo agora na economia. Muito bem, muito obrigado a você aí pela gentileza de conversar com a gente. E hoje a gente vai conversar num programa um pouco mais estendido, 51 minutos de Rumo Certo hoje, diferente um pouquinho do restante da semana, que são de meia hora. Então, mas temos muito assunto aí para falar de evolução, de tecnologia, de tendências que quase que não seriam mais tendências, né, Marcelo? São hoje. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente, queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, do trabalho que você desenvolve hoje, na empresa que se desenvolve hoje, e depois a gente entra no assunto propriamente que a gente se propôs aí. Maravilha. Bom, hoje eu atuo como Head de Estratégia e Novos Negócios na ClearSale. A ClearSale é uma empresa, uma das empresas líderes em soluções de análise de risco, antifraude, crédito diferenciado no mercado. E eu tenho uma missão na empresa de buscar o que a gente chama de New Ventures, de novos negócios, diversificação da atuação da ClearSale, em especial o que eu chamo aqui de Embedded Finance, de serviço financeiro embutido. E aí entram assuntos como Pix, Open Finance, Real Digital, nas temáticas em que a gente busca desenvolver novos produtos e soluções para ajudar o mercado. Ótimo. Então, e falando de Real Digital, que é a nossa proposta de hoje aqui, para entender o que é essa nova moeda, como vai funcionar, me diga primeiro lá, isso quase que conceituando mesmo, o que é o Real Digital? O Real Digital, para tangibilizar, ele talvez seja um pouco difícil, porque muitos associam isso ao Pix. O Pix ele é um instrumento de pagamento e aí ele é mais tangível efetivamente para o usuário final, porque você tem isso no seu aplicativo e utiliza isso no seu dia a dia. E o Real Digital, na verdade, ele é uma infraestrutura. Então, o Real Digital é um modelo que o Banco Central, na verdade não somente o Banco Central brasileiro, mas bancos centrais de todo o mundo, mas em especial falando aqui do Banco Central brasileiro, está desenvolvendo o que a gente chama de CBDC, na sigla em inglês de moeda central de bancos centrais, com a finalidade de criar um modelo que torne a economia ou crie instrumentos para facilitar que as instituições financeiras possam gerar novos serviços financeiros para a população de uma forma geral, conseguindo assim diminuir o custo de transações ou criando a oportunidade de gerar novos serviços financeiros. Então, o Real Digital, na prática, é a utilização da tecnologia blockchain, o que a gente chama de DLT também, para uma infraestrutura, e essa infraestrutura será disponibilizada pelo Banco Central para que instituições homologadas e habilitadas pelo Banco Central, em cima dessa infraestrutura do Real Digital, que está baseada em blockchain, conseguir gerar o que a gente está chamando hoje, e o Banco Central está utilizando essa terminologia, de real tokenizado, ou seja, criar um token, um ativo digital programável vinculado a este real digital. E a partir desse real tokenizado, deste token, as instituições financeiras vão poder operacionalizar ou entregar serviços financeiros para os clientes. Isso fica muito etéreo às vezes, obviamente, quando a gente está conversando para a maior parte do público, e aí depois, eu acho que se for o caso, a gente pode entrar um pouquinho e explicar que são casos de uso possíveis, porque todo o processo do Real Digital ele ainda está em estudo e testes, né? A ClearSale trabalhou em conjunto com um consórcio desde o início dos estudos do Real Digital, que começam lá no final de 2021, se estenderam ao longo de 2022, no que se chamou de Lift Challenge do Real Digital, uma primeira fase de validações de caso de uso, e agora a gente está indo para uma segunda fase de teste de infraestrutura chamado Piloto RD, ou seja, Piloto do Real Digital, e a gente também vai embarcar com um outro consórcio para poder participar e também ajudar, em especial na nossa expertise de análise de segurança
e risco. E eu acho que falei bastante, né? Mas talvez para a maior parte das pessoas ainda fique ali uma dúvida do que é o real digital. Então, será que alguém vai fazer uma transação em real digital? Muito provavelmente ninguém irá perceber, de fato, o que é o real digital lá na ponta, como real digital, e sim casos de uso. Então, se você quiser, acho que a gente pode citar alguns casos de uso, ou seja, alguns processos que ainda não existem, né? A gente, como eu falei, a gente está em fase de teste, a previsão do Banco Central é terminar essa segunda fase de teste no final de 2024, para em 2025 sim o real digital de fato estar disponível para o mercado, mas acho que os casos de uso podem tangibilizar e ajudar as pessoas a entenderem qual é o potencial disso. Isso, eu preciso entender, tenho muitas dúvidas aqui quanto a isso. Quero trazer isso então aqui para o nosso mundo prático, para os pobres mortais aqui, para entender um pouco mais de como vai funcionar isso. Como é que é no dia a dia isso, quando você fala de estrutura que se cria entre instituições? Como é que a gente que consome no supermercado, por exemplo, vou usar essa moeda? Me faz entender. Eu acho que aqui, então, para citar, vou citar dois casos de uso, um que acho que no dia a dia, talvez, de uma boa parte das pessoas, isso seja tangível, e outro para pequenos negócios, por exemplo, que eu acho que podem ter um potencial caso de uso. Então, lembrando, o real digital ele é uma infraestrutura. Né? Então, você não vai fazer uma transação com real digital no supermercado, você vai usar hoje um instrumento, por exemplo, como o Pix para fazer essa transação. E quando a gente faz uma transação, por exemplo, como o Pix, obviamente o Pix ele é um instrumento fácil de entender, e aí às vezes as pessoas se confundem. Mas hoje eu já não tenho um real digital, quando eu faço uma transação, por exemplo, como o Pix, eu já não faço ali uma transação digital. Sim, você faz uma transação digital. O Banco Central usou até uma terminologia para ajudar a explicar isso, chamando isso de dinheiro eletrônico. Ou seja, hoje já tem o dinheiro eletrônico. Quando você faz uma transferência de Pix, você não pegou um papel moeda na mão, uma cédula, você fez uma transferência eletrônica, então você já tem a moeda eletrônica. O que a gente está falando aqui é de uma moeda digital. Qual é a diferença da moeda eletrônica para a moeda digital? É essa capacidade que eu comentei desse token, ou seja, desse ativo digital ser programável. Talvez a principal palavra para as pessoas ajudarem a elas a entender é programabilidade, ou seja, eu vou poder programar o dinheiro. Aí vem aqui o exemplo efetivo de dois casos de uso. O primeiro dele, acho que muitos já fizeram isso, compraram um veículo. Como é que é o processo de compra de veículo? Você vai numa loja ou diretamente com um terceiro, uma outra pessoa, e você faz transferência eletrônica, normalmente, de um valor, por exemplo, um veículo de 50, 100 mil reais, você vai transferir esse dinheiro, e após a transferência você tem que fazer o registro ou a troca de registro de propriedade do veículo. Certo. Você precisa ir no cartório, assinar, fazer aquela transferência, e aí depois você tem a transferência efetivamente da propriedade, isso vai ser registrado. Então você tem dois processos distintos, um de pagamento, você faz a transferência eletrônica, e outro que você faz de transferência de propriedade. Isso é como a gente faz hoje, e você já usou uma moeda eletrônica para fazer esse pagamento. O que você pode fazer, então, caso de uso possível para um real digital? Uma instituição financeira, por exemplo, está habilitada, cria um real tokenizado associado a um real digital e cria um produto novo chamado venda e transferência automática de veículo. Você vai usar esse instrumento. Quando você usar esse instrumento, imagine que esse real, ou seja, esse token, esse veículo, ele é um token, ele é um ativo digital representado, e ali dentro tem uma programabilidade. O que é essa programabilidade? É que ao você receber um estímulo que houve uma transferência de dinheiro, automaticamente vai ser registrado que aquele veículo mudou de propriedade. Então esse aqui é um bom exemplo onde você, por exemplo, pode ter um novo produto de compra e transferência automática de veículo. Ao você clicar no botão transferir o dinheiro para uma outra pessoa, quando o dinheiro entra na conta dessa outra pessoa, automaticamente a transferência de propriedade do veículo com já todos os registros devidos. Então, este é um exemplo onde você está gerando facilidade, boa experiência, redução de custo, obviamente, também para o cliente final. Então, esse é um bom exemplo de caso de uso, como um dinheiro programável pode ser utilizado para você perceber. Então, o cliente final ele não vai perceber, isso aqui foi feito em real digital, não foi feito em real digital. Ele talvez não entenda essa questão se foi feito ou não com real digital, mas vai entender este benefício, né, dessa transferência automática.
Acho que esse é um exemplo bom para todos nós aqui, né, para a pessoa física. Mas acho que tem um exemplo também de um possível caso de uso para pequenas empresas, pequenos negócios. Hoje existe um instrumento de crédito no mercado que é o FDIC. Né? O FDIC é um fundo de direitos creditórios, então grandes empresas que têm vários, faz um processo de venda ou tem fornecedores, trabalha com distribuidores, consegue ter ali vários direitos de recebimento em prazos distintos, lá de 60, 90, 120 dias. E a partir desse portfólio de recebíveis, ou seja, de dinheiro que ele tem para receber, pode-se estruturar fundos de direitos creditórios, onde você repassa esse seu direito de receber uma determinada quantia para uma instituição, e essa instituição vai montar um fundo e vai vender cotas desse fundo para várias pessoas ou empresas. Acontece que todo esse processo de intermediação hoje no mercado, ele custa dinheiro, ele tem um custo elevado. Por isso que hoje se operam FDICs. Para você operar um FDIC hoje de acordo com o custo, você vai operar um FDIC ali 50, 75, 100 milhões de reais, é que vale a pena você estruturar um FDIC. Isso significa que esse instrumento de crédito possível para a empresa só é viável para empresas maiores. Quando você entra, então, com a possibilidade de ter o real digital, com esse real tokenizado, criar um token, isso gera um processo de facilitação, de redução de intermediação, onde o custo para poder fazer a distribuição de um FDIC ele é menor do que o custo hoje existente. Então, já se fala, talvez, da possibilidade de se estruturar um FDIC, por exemplo, de 1 milhão, de 5 milhões de reais. Seja viável fazer a instrumentalização e distribuição de um fundo de direitos creditórios neste montante. Isso significa na prática o quê? Que pequenas e médias empresas, talvez pequenas juntas em um determinado consórcio, e médias empresas passem a poder acessar um novo instrumento financeiro que pode substituir, por exemplo, uma linha de capital de giro, tem uma taxa de juros muito maior, e ele possa operar, por exemplo, no FDIC. E por que ele vai conseguir fazer isso? Qual vai ser a percepção? A percepção dele não é se foi o real digital ou não, e sim que ele tem um novo instrumento, esse instrumento ele é viabilizado porque você está conseguindo tokenizar o ativo e fazer uma distribuição diferenciada, porque justamente você está fazendo através dessa infraestrutura do real digital. Então, são dois casos de uso, um que pode atender, por exemplo, pequenas e médias empresas, e outro a pessoa física, né, fazendo uma compra, por exemplo, de veículo, mas também pode ser a compra de um imóvel, que é um processo similar. Então, esses são exemplos práticos que talvez todos nós só percebamos isso de fato lá em 2025, a partir do momento que tenham esses produtos comecem a ser disponibilizados para o público em geral. Não, parece revolucionário, é uma otimização, né, redução de custos, como você disse, é espetacular. Mas esse processo de uso, de entendimento, vai se dar de maneira orgânica, Marcelo? Como é que isso vai acontecendo aos poucos, uma vez que essa infraestrutura seja construída? Como é que a gente imagina isso? Quem não usa, por exemplo, hoje em dia, esses serviços digitais, mesmo assim, quem está acostumado, ou talvez nem use banco, enfim, como é que vai se dar esse processo na massa, enfim, para todos? Acho que aqui o real digital ele tem um poder menor de digitalização das pessoas da sociedade do que, por exemplo, a conta digital, uma fintech ou mesmo o Pix, né? Então, o Pix, claramente, ele foi um processo de aceleração de digitalização. Então, antigamente, a gente pode lembrar que quando você ia, por exemplo, na praia, se você quisesse comprar determinada mercadoria de um vendedor ambulante, você pagava em dinheiro, alguns recebiam cartão, mas agora todo mundo recebe o Pix. Então, você teve uma curva, né, uma aceleração da curva de digitalização, porque o Pix é esse instrumento que está na mão das pessoas, do usuário final, vamos falar assim, do consumidor. Nesse caso, o real digital ele anda mais como um acelerador de custos e de possibilidade de novos negócios do que de digitalização das pessoas. Então, a entrada em termos de digitalização se dará e continuará se dando através de uma oferta maior de empresas, de fintechs, de bancos digitais que facilitem e entreguem possibilidades de conexão
usando essas tecnologias, e o Pix como meio de pagamento, por exemplo, é popular, e essas pessoas que já estão utilizando e já são digitalizados de alguma forma, aí passarão a ter outros benefícios, né, benefícios adicionais a partir que esses produtos, como eu citei 2 exemplos, novos produtos financeiros passem a ser disponíveis. Obviamente pode ser que a gente tenha uma pessoa que nunca comprou um veículo, que não tenha ainda uma conta e que ao comprar o veículo, ao invés de fazer uma transferência ou pagamento em dinheiro, que eu acho que isso é um percentual muito pequeno da sociedade hoje, nesse momento passe a ser estimulado, talvez, porque tem um custo menor, porque tem a garantia que a propriedade é transferida automaticamente, não vai ter nenhum problema, e tem esse estímulo. Mas eu acho que isso é marginal em relação à digitalização. A digitalização se dará e continuará se dando via contas digitais, fintechs, outras ofertas, meios de pagamento mais acessíveis e digitais como o Pix, e esses que já entraram serão beneficiados posteriormente ou poderão usufruir desses outros serviços financeiros novos criados a partir do real digital. Porque nessa transformação tecnológica toda que a gente está vivendo, uma máxima também é a inclusão, né? Fazer com que todos saibam usar das ferramentas digitais, enfim, dos processos que venham pela frente aí, né? Há que se ter essa preocupação também, né? Com toda essa, além de transformação, uma evolução eficiente, né? Porque a transformação é um processo, é uma coisa. Agora, que isso seja de forma evolutiva, né? Que dê resultado para o dia a dia nosso, para as empresas, é que aí é o segundo passo, talvez, né? Marcelo, vamos fazer um intervalo rapidinho, quero continuar nessa conversa aí sobre inclusão também e sobre até preparação da nossa economia para toda essa mudança que vem pela frente, muito mais avanços de tecnologia também com inteligência artificial, enfim, vamos afunilando aí. E tem uma outra questão que eu quero entrar com você também sobre, que eu sei que é de uma expertise sua, sobre gerenciamento de risco aí nas empresas. Mas aí são coisas diferentes, a gente vai diluindo aqui na nossa conversa. Por hora, vamos fazer um intervalo rapidinho, tomar uma aguinha para a gente continuar nessa conversa, porque vai longe, tá bom? Então tá certo, Marcelo, a gente faz um intervalo rapidinho, toma uma aguinha, volta já já, tá bom? Muito bem, e você aí de casa também, continue aqui com a gente, Rumo Certo volta em instantes. De volta com o Rumo Certo, nós estamos falando hoje sobre transformações aí muito motivadas pela mudança de tecnologia, pela evolução tecnológica, né? E um ponto principal aqui da nossa primeira parte dessa conversa é a chegada do real digital. Está aqui comigo para essa conversa o Marcelo Queiroz. O Marcelo é chefe, é líder de estratégia e novos negócios, é formado em TI, tem um currículo vasto aí, muita informação para trazer aqui para a gente, para compartilhar. E eu diria até para quase traduzir, né, Marcelo? Porque a gente precisa trazer isso aqui para o chão da fábrica para entender direitinho como é que a gente admite ou se adapta a esses avanços da tecnologia. Você deu uma explanação interessante aí, com exemplos, que nos fez entender a importância e como vai chegar para a gente a moeda, o real digital, né? Mas, Marcelo, aí ainda, nessa conversa um pouco mais, as empresas vão ter que se preparar isso de alguma maneira? Tem alguma estratégia que já tenha que ser feita? Alguma tomada de decisão a partir dessa evolução toda? Enfim, como é que a gente está no mercado, no nosso cenário, preparado para tanta mudança? Eu acho que as empresas hoje já estão vivendo, né? A gente está vivendo uma onda de transformação digital, a gente viveu uma onda de forte digitalização da economia, né? Acho que essa foi uma das consequências claras da pandemia, por exemplo. E nesse aspecto as empresas já vêm se preparando para isso, acho que de todos os segmentos, né? Por exemplo, existe uma questão ligada a métodos de pagamento, digitalização, disponibilização de serviços online, que eu comentei que foi acelerado. Então, quem, por exemplo, não fazia vendas online ou algum modelo de venda online,
antes da pandemia, acabou entrando nesse mercado, mesmo pequenas lojas, para não fecharem, precisaram começar a vender, por exemplo, via WhatsApp, mandando um link de pagamento, e passou a usar ali como um canal digital. Então, acho que essa mentalidade, esse mindset de estar aberto à utilização, à digitalização do seu negócio e a utilização de tudo que está disponível foi acelerado, e esse eu acho que é o principal ponto para quem opera qualquer negócio, estar aberto e enxergar as tendências para poder aproveitar e antecipar isso, esse processo de digitalização e utilização de canais digitais. No caso específico do Real Digital, como eu disse, isso a princípio seguindo, se o cronograma do Banco Central realmente for cumprido, lá até o final de 2024 se fazem todos os testes, garante-se a infraestrutura e o modelo de utilização, e aí a partir de 2025 a gente começaria a ver exemplo desses produtos financeiros. Na prática, então, para a maior parte das empresas que não são, por exemplo, do segmento financeiro, porque essas que atuam nas instituições financeiras, fintechs, bancos digitais, bancos, esses é que operacionalizarão o Real Digital, criando serviços financeiros nesse conceito de real tokenizado, disponibilizando isso para a sociedade de uma forma geral, para que outras empresas ou pessoas possam consumir, mas a gente não tem todas as respostas ainda, então existe uma possibilidade de desenvolvimento de novos negócios. Então, é importante que as empresas estejam preparadas para poder absorver e acompanhar quais serão as possibilidades de novos instrumentos que talvez habilitem novos canais digitais, novos formatos online de se fazer negócios ou utilizar esses tipos de produto, por exemplo, para fazer negócios. Mas isso eu acho que as empresas, de alguma forma, acho que uma forma da gente validar e as empresas entenderem, as pessoas de uma forma geral, é trazer isso para o presente, né? O que a gente tem hoje? Hoje, claramente, a gente tem, como eu disse, esse forte processo de digitalização e de vendas e canais digitais. Então, uma associação clara é isso. Como você está preparado, como as empresas levam as suas soluções para canais digitais e as preocupações e benefícios que elas têm em relação a canais digitais. Isso é um ponto em especial, né? Obviamente, eu aqui representando a Clearseio, a gente pensa muito, tem uma mentalidade de conseguir analisar risco em ambiente digital, mas não um risco para barrar processos, mas sim para facilitar a vida do usuário final, dando segurança, na verdade, uma relação de confiança entre a empresa que está fazendo, né? A gente é uma empresa B2B, a gente vende nossas soluções para outras empresas para que elas incorporem isso nos seus processos e tenham para os seus clientes finais processos fluidos, digitais, entregue uma boa experiência para o cliente, simultaneamente que tenha um processo de segurança. Então, quando a gente pensa em digitalização sempre, a gente tem que ter essa preocupação, garantir que a gente tem processos seguros, fluidos, que entreguem a melhor experiência para o cliente, se aproveitando e tomando cuidado para não ser envolvido em um processo de fraude, por exemplo, que possa gerar um prejuízo financeiro, porque, obviamente, a gente tem o Brasil um país que a criatividade é algo que todo mundo comenta, e essa criatividade é usada, infelizmente, dos dois lados, por bem e por mal. Somos um país criativo, a gente percebe isso na dança, na música, mas também, quando a gente olha para as fraudes, para os criminosos, eles também são extremamente criativos, e os ambientes digitais são novos ambientes, porque eles podem usar isso para poder cometer essas ilegalidades. Então é importante ter essa visão de estar aberto para a digitalização e as preocupações e cuidados que precisam estar ligados a esse processo de digitalização. Que desafio, né? Porque é uma indústria da fraude que é um perigo e tanto, né? Mas eu pergunto, a gente está enfrentando esse desafio com eficiência, Marcelo? Como é que você vê isso? Até no cenário mundial também. Nós aqui no Brasil, com ferramentas disponíveis que temos, com expertise, com tanta tecnologia, nós estamos trabalhando bem não só na questão aí da segurança, que é um passo que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente, mas na questão mesmo da eficiência dos serviços e dos produtos que oferecemos. A gente está atendendo aquela demanda do consumidor, o consumidor está... a gente está respondendo de forma eficiente, porque transformação é uma coisa, né? Como eu disse lá no bloco anterior, a evolução é outra, né? Porque não adianta hoje a gente ver muito uso mesmo de ferramentas digitais, de softwares, enfim, mas no resultado final, não sei, em algumas situações é questionável ainda o tipo de atendimento que se dá hoje, né? Eu digo, a gente está trabalhando com eficiência, com tecnologia que tem disponível no mercado, como é que você vê? Sendo quase que crítico aí do negócio. Eu acho que em termos de oferta
de tecnologia, sim. Então, acho que as empresas hoje têm uma oferta de produtos de tecnologia, de software, para disponibilizar esse serviço. Hoje a gente teve efetivamente, como eu disse, uma bancarização, uma disponibilização de produtos digitais para que a população como um todo passe a usufruir desses produtos digitais. E se a gente pega números recentes, a gente vê a evolução. Está aumentando a utilização de cartão de crédito, aumentando a utilização de cartão de crédito, por exemplo, que a gente chama de NFC, né, aquela aproximação. Os bancos digitais, as fintechs aumentaram. A gente tinha uma concentração de mercado há 10 anos atrás, com os cinco grandes bancos detinham ali mais ou menos 85% do mercado. Hoje esse número cai para 70%. Então, de fato, a gente está tendo uma oferta maior. Do outro lado, a gente tem uma questão de educação digital. Acho que essa é uma evolução natural, as pessoas começarem a aprender a utilizar esses serviços. Porém, a gente tem uma preocupação muito grande quando a gente fala em relação à segurança, porque a educação digital ela tem que andar ao lado dessa visão em relação à segurança digital. E esse processo de evolução ele é um pouco mais lento. Em especial, acho, pelo perfil do brasileiro. O brasileiro ele é o que a gente chama de early adopter, né? Então ele adora, é um dos países onde se adota mais rápido novas tecnologias, mas ao mesmo tempo a gente aceita cookies em qualquer lugar, não lemos as informações quando a gente dá um ok, quando baixa um app. Então a gente tem uma questão ligada à privacidade de dados, disponibilização de informação e cuidados digitais, que acho que pelo próprio perfil brasileiro do senhor adopter a gente não tem esses cuidados. Então, em termos de oferta, eu acho que sim, a gente tem uma digitalização, obviamente aqui acho que vale um parênteses, né? O Brasil é um país, eu brinco muito, que o Brasil não é um Brasil, né? Nós temos vários Brasis dentro do Brasil, isso vale tanto por região geográfica, mas também por camadas sociais e níveis diferentes de utilização de tecnologia. E até hoje nós temos ainda muitas pessoas que usam papel moeda para fazer pagamentos. Nós temos algumas pessoas que ainda usam cheque. Então existem vários instrumentos diferentes e hoje a grande preocupação das empresas é ter esse cuidado, esse olhar. E eu acho que de alguma forma elas estão conseguindo atender, mas é um processo crescente, que as empresas, além de disponibilizar, ou seja, gerar oferta, elas precisam também fazer parte desse processo de educação digital, de acompanhar os clientes e entregando informações e ajudando a educar eles digitalmente, para que eles possam usar os serviços, se preocupando com a experiência de uso, obviamente, mas também se preocupando na questão da segurança. Elas andam juntos, elas não podem andar separadas. É um processo aí, né? A gente vê uma evolução a partir da pandemia mais acentuada, não foi não? As pessoas, enfim, aprenderam, foram obrigadas quase que a usar de tecnologia, mas aí essa preocupação com segurança também deve ter aumentado, não? Sim, para ter uma ideia, antes da pandemia, em 2019, se a gente olha o varejo, por exemplo, de uma forma total, o varejo online representava alguma coisa em torno de 5, 6% em relação ao varejo como um todo. Ou seja, os pagamentos eram feitos para praticamente 95% no mundo físico. Então, indo até a loja e os outros 5% feitos através de ambientes online. Durante a pandemia, isso cresce e triplica, dependendo de algumas pesquisas diferentes, chega ali a entre 12%, 13%, até 15% do varejo online em relação ao varejo como um todo. Então, realmente aumentou essa questão da digitalização e da utilização. E aí, precisa ter esse cuidado. As empresas precisam usar ferramentas e processos para analisar, olhar no mundo digital e garantir, né? Porque qual a grande questão do mundo digital? Diferente do mundo físico que você tem ali, você está vendo a pessoa, existem obviamente fraudes que acontecem, mas a pessoa está ali, se ela usa um cartão, por exemplo, e coloca num POS, ela vai digitar ali a senha. Você tem um nível de segurança, mas quando você vai para um ambiente digital, onde os dados vão ser digitados ali, né? Obviamente colocados no ambiente online, você não tem mais a certeza se aquela pessoa que está do outro lado é ela mesma, ou se é alguém que roubou o dado
pegou um dado vazado e está fazendo a compra ou está tentando fazer alguma fraude em nome daquela pessoa. E aí você precisa ter análise de dados, aí entra essa questão que a gente fala de tecnologia, hoje em dia está se falando muito em inteligência artificial, né? Sim. Inteligência artificial é algo que já existe há muito tempo, obviamente agora a gente está falando de uma inteligência artificial generativa, então é um salto em relação à inteligência artificial, mas já se tem inteligência artificial há algum tempo. A Crescer, por exemplo, a gente utiliza a inteligência artificial há muito tempo, ou seja, a gente tem algoritmos, programas que correlacionam milhões de dados para ajudar, por exemplo, lojas online a identificar. É realmente o Sebastião que está fazendo a compra dele ali do outro lado, ou é alguém que está usando o dado dele para fazer essa compra de forma indevida. E isso, na verdade, são algoritmos, programas que rodam lendo milhões e milhões de dados, correlacionando isso e conseguir devolver isso em milissegundos, em um segundo, conseguir dar uma resposta muito rápida para que aquela loja entregue fluidez, garanta experiência do cliente. Se a pessoa é ela mesma comprando, ótimo, deixa o fluxo andar. Não é ela, então vamos barrar esse processo e dar essa segurança para a loja online, por exemplo, para que ela não leve o prejuízo em relação àquela fraude. Uhum. Pois é, mas essa segurança está atrelada bastante à tecnologia mesmo, né? Ou estratégias. Eu digo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela, enfim, ajuda também, né? Ela disciplina, eu diria, talvez, mas não é suficiente, né, Marcelo? Eu queria que você me falasse um pouco mais sobre isso. A gente, enquanto consumidor, usa, disponibiliza dados, mas e a gente não tem segurança nunca, na verdade, né? A sensação é essa. Como é que se dá, qual é a estratégia da empresa também para transformar isso num ativo, né? Para dar a garantia, e se é que ela existe, para o consumidor e para criar estratégias mesmo de crescimento, de vendas, de evolução, de bons negócios, a partir da segurança dos dados. Como acontece isso? Os dados, eu comentei, né? O brasileiro, eu acho que ele tem essa... Se a gente compara, né? Muito interessante isso. Em outros países, existe uma restrição. O próprio usuário, ele tem uma restrição muito grande de entregar dados. Então, de disponibilizar informações, né? O brasileiro, ele está na fila da drogaria ali, pede o seu CPF, você fala e entrega o seu CPF, tem várias pessoas ao seu redor. Então, esse nível de visão e cuidado de privacidade de dados, ele não é muito alto no Brasil. Na verdade, a gente pode dizer que ele é baixo. As pessoas não se preocupam muito em relação a isso. E aí as empresas precisam se preocupar para poder ajudar, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que regula e aí reafirma, né? Na verdade, dá um respaldo legal que os dados, eles são de fato do cliente, do usuário final, ele é que é dono do seu dado. E se os dados forem usados de forma indevida, você pode, obviamente, ali, ter algum conjunto de penalidades. Existem ali o que se chama de legítimo interesse de utilização de dados, e tem dois casos muito interessantes de legítimo interesse no caso da LGPD, que é justamente a análise de risco de fraude e crédito. Então, são situações previstas dentro da LGPD que os dados podem ser utilizados para fazer esse tipo de avaliação, porque, na verdade, você está ajudando o próprio cliente para que o dado dele, mesmo que vazado, não seja usado indevidamente, e a sociedade como um todo, porque isso você está combatendo um crime, né? Que é a fraude. Só que, do outro lado, você tem justamente a questão da informação e como você utiliza melhor esta informação. E aí é uma preocupação no Brasil, dado que a gente tem esse baixo nível de educação em relação à privacidade de dados, que infelizmente a gente tem uma indústria de cyber crimes, que a gente tem muitos dados vazados hoje na internet, ataques que são feitos em vários ambientes e é onde se coletam informações e essas informações ficam disponíveis. Você tem muitos dados disponíveis no ambiente digital e esses dados podem ser usados por criminosos para fazer, por exemplo, transações, abrir cadastros, contas em bancos no seu nome, fazer transações financeiras como pagamentos no ambiente online no seu nome, e aí as empresas precisam se preocupar com isso. Uma das formas de elas ajudarem os próprios usuários finais, seus clientes, é ter soluções que consigam fazer análise de dados em tempo real, em ambientes digitais, para conseguir dar essa segurança. Ou seja, se realmente é o Marcelo que está fazendo uma transação, ok, libere essa transação para ele. Se eu achar que não é o Marcelo, que é alguém utilizando o dado dele, eu barrar este processo, porque eu estou protegendo o Marcelo, porque os meus dados de cartão, por exemplo, não serão utilizados e eu não vou lá depois ter aquela informação, aquela notícia ruim de olhar o meu extrato, receber uma notificação que alguém está fazendo uma transação
usando o meu cartão de crédito. Então, acho que um dos pontos que as empresas precisam se preocupar e ajudam a educar é ter processos extremamente seguros. Esses processos envolvem isso, você conseguir analisar dados, capturar informações no ambiente digital, correlacionar esses dados usando inteligência artificial para poder gerar essa segurança ou ajudar as empresas a terem mais segurança, entregando isso como um ativo efetivamente para o usuário final, para o cliente final, para o consumidor que está utilizando esse serviço. Isso é estritamente investimento em tecnologia, né? A estratégia depende da ferramenta tecnológica, precisa ela estar atenta a isso, né? A empresa, né? Precisa estar atenta e eu diria que, na verdade, é um conjunto, né? Eu acho que tem aqui a gente fala muito na Clearseio, a gente tem 3 pilares que a gente acredita muito quando a gente está falando em tecnologia. Eu diria, a Clearseio é uma empresa de capital aberto na Bolsa, foi classificada como uma empresa de tecnologia, mas eu diria que mais do que tecnologia, a gente é Analytics Tech, ou seja, a gente é uma empresa de análise de dados de tecnologia. Então, é muita tecnologia associada ao quê? A Data Lakes, é um conjunto de dados. Então, quem mais conseguir trabalhar dados disponíveis junto com componentes de tecnologia, muita tecnologia separada em vários componentes pequenos, que eu possa usar isso de forma muito ágil e com essa mindset, essa mentalidade de conseguir aproveitar dados, conseguir correlacionar dados para analisar comportamento, usando várias tecnologias diferentes, ou seja, esse mindset de analytics, de análise de dados, é a forma correta para que as empresas implementem as tecnologias e tenham processos para que de forma adequada consigam fazer esse tipo de avaliação. Sim. Eu citei agora, por exemplo, na abertura de uma conta digital, numa transação de cartão de crédito no mundo online, numa transação de Pix no banco. A gente também tem soluções, por exemplo, especializadas para ajudar a fazer o monitoramento ali no momento que está acontecendo uma transação de Pix. Em todos esses processos você tem que ter muita tecnologia, vários componentes diferentes de tecnologia, saber correlacionar dados, saber ter essa capacidade de correlacionar dados e essa mentalidade de visão de análise de dados, que a gente chama de analytics. Não é para amador, né? O negócio é profissional, cada vez mais competitivo, tem que estar preparado no mercado. Bom, Marcelo, vamos fazer um outro intervalo e para além desse cenário, talvez da problemática, eu diria, a gente vai conversar no próximo bloco para as soluções, para os benefícios também, para a gente consumidor também, né? Porque é interessante se pensar que enquanto consumidor, enquanto eu disponibilizo meus dados, mas eu me beneficio disso de certa forma, direcionando um produto, um serviço que eu tenha mais preferência, né? Vamos fazer um intervalo rapidinho, na sequência então a gente continua nessa conversa, tá bom? Você de casa também, continua com a gente em mais um bloco do Rumo Certo, voltamos em instantes. Continua comigo na conversa, Marcelo Queiroz, líder de estratégia e novos negócios, especialista na área de TI também. E Marcelo, a gente explanou bastante aí nos 2 blocos, né? Falou do cenário, da problemática, como eu disse, na mudança de bloco. E agora eu queria trazer para cá também os benefícios de tudo isso, né? A gente, enquanto consumidor, também é beneficiado não só pela disponibilidade do que a gente tem aí no mundo digital, pela segurança também, que é importante, né? Pelos dados que nos direcionam, que direcionam produtos e serviços para os quais a gente tem mais preferência, mas de todo, tanto para empresas quanto para consumidor também. O que é que a gente pode acentuar aqui como grandes vantagens, grandes benefícios de estar inserido nesse mundo digital de forma eficiente e segura? Eu acho que vale destacar eu acho que o Banco Central ele tem uma agenda, né, de competitividade que ele trouxe para o mercado. A gente começou falando de real digital. Eu acho que tem 3 pilares que o Banco Central trouxe para dinamizar e gerar competitividade e gerar esse benefício final para as empresas e para os consumidores. O real digital, na verdade, ele é o último deles, o último desses 3 pilares.
o outro é o Open Finance e o primeiro é o Pix, né, o pagamento instantâneo. Então, acho que hoje, claramente, a população percebe o benefício do Pix. Eu acho que esse é um que está claramente faz parte do dia a dia de todos nós, mas a gente consegue vivenciar esses benefícios. Acho que, por exemplo, eu acho que quem lembra que fazia um TED pagava 10, 15 reais para fazer uma transferência. Essa transferência só podia acontecer de 7 horas da manhã até as 5 da tarde, ou de 9 horas da manhã até as 5 da tarde, a depender do banco. Não funcionava no final de semana e tinha esse custo, por exemplo, de 10, 15 reais. As pessoas agora têm um instrumento de transferência chamado Pix, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, e custa R$0. Então você não paga nada para fazer uma transferência, enquanto pessoa física. E as empresas? Também as empresas foram beneficiadas com o Pix. Se você pega as empresas, obviamente que às vezes as pessoas, de uma forma geral, não sabem, mas a gente tem o custo é zero para transferência entre pessoas físicas, mas empresas pagam um valor quando recebem uma transferência em Pix, mas esse valor é irrisório. Se a gente for comparar, existem modalidades diferentes que as instituições financeiras cobram das empresas quando estão recebendo uma transação em Pix. Às vezes é um percentual, às vezes é um valor, mas quando a gente faz alguns estudos comparativos, só para entender o que é esse diferencial para uma empresa ao receber uma transação, por exemplo, um pagamento em Pix, o custo de um cartão de crédito ele depende um pouco do volume, né? Mas aquele valor que a empresa de cartão de crédito, o arranjo de pagamento do cartão de crédito cobra da loja, a loja, quando ela recebe cartão de crédito, ela não recebe 100% do valor. Então, o custo para a empresa, para a loja, ela é de 2,5%, às vezes até 5% do valor daquele pagamento, ele fica para o arranjo de pagamento. Isso quando é cartão de crédito. Quando é cartão de débito, varia ali de 1,5%, normalmente em torno de 1,5%. Para a Pix, se a gente for comparar e também usar ali percentual, a gente está falando que é 0,25%, 0,5%. Então, tem um benefício claro aqui também financeiro para quem está recebendo este pagamento. Então, aqui é um benefício claro. E o outro é que o dinheiro está disponibilizado imediatamente. Né? Então, no cartão de débito, a loja recebe no dia seguinte, no cartão de crédito, ela recebe depois de 30 dias o valor daquela compra. Então, aqui dão dois benefícios claros para empresas em relação à utilização. Então, olha como a digitalização, novos produtos, em especial nesse caso falando do Pix, entrega de valor, tanto para nós, enquanto pessoas fazendo transferências, por exemplo, bancárias, ou mesmo fazendo um pagamento, a facilidade de uso de ler um QR Code, fazer um pagamento, e para as empresas, ao receber, ter a disponibilidade imediata daquele montante e também uma redução do custo daquela operação, já que se cobra menos para o recebimento em Pix do que das outras modalidades. Acho que o Pix é um exemplo. A gente ia falar do real digital, e o outro pilar que eu comentei, desses 3 pilares, é o Open Finance. Então, o Open Finance, o processo de adoção dele, ele nasce até um pouquinho antes do Pix, enquanto desenho do Banco Central, disponibilização para todos nós, mas ele está ganhando uma maturidade maior agora. E o Open Finance, na verdade, ele também é uma infraestrutura que permite, que o Banco Central proporciona para que todas as instituições financeiras estejam plugadas e elas possam acessar dados, aquela questão que você comentou de dados. Aqui tem um ótimo exemplo, aonde você disponibiliza, eu comentei de privacidade de dados, de preocupação com segurança, onde o ambiente você pode ter um benefício se você está disponibilizando o seu dado. Esse ambiente é o Open Finance, por exemplo. Então, você pode entrar no aplicativo do seu banco hoje e disponibilizar lá, dar o consentimento dos seus dados. Que benefício você pode ter neste caso? Por exemplo, você tem um financiamento imobiliário, você vai lá e disponibiliza os seus dados, a informação do seu financiamento imobiliário, e essa informação fica disponível para todas aquelas instituições que estão plugadas ali na rede do Open Finance ali, gerida e controlada pelo Banco Central, ou proporcionada pelo Banco Central. E aí você pode receber uma oferta, que é uma outra instituição financeira que não teria acesso a essa informação, porque aquele financiamento estava registrado somente em um determinado banco A. Outras instituições vão poder enxergar que você tem aquele financiamento, olhar o seu perfil e, olha, eu acho que vale a pena, ele tem uma taxa lá de
9% ao ano, eu vou oferecer uma taxa um pouco menor ou algum outro benefício para ele fazer uma portabilidade, por exemplo, daquele financiamento imobiliário dele, daquele banco A para o banco X. E aí ele ganha este cliente. Ou ele pode fazer uma outra oferta, ele identifica aquele cliente já está lá no final do pagamento do financiamento imobiliário dele, e ele identifica que ele pode disponibilizar uma linha de crédito com lastro naquele imóvel. Porque você pode dar o imóvel com garantia para ter um financiamento, né, para ter um empréstimo com um custo menor. Então existem vários benefícios, acho que o Open Finance é muito legal, porque ele tangibiliza essa outra questão. Como o dado em determinado ambiente, controlado, com todo o nível de segurança, que existe, obviamente, dentro dessa infraestrutura do Open Finance, pode proporcionar, ao você disponibilizar o seu dado, aí você abrindo mão da privacidade, né, da informação estar só ali dentro, você sabe, junto com aquela instituição, disponibilizando essa informação para uma rede de instituições, mas esse dado, essa disponibilização do dado, ela pode gerar um benefício para você. Então, aqui entra dois exemplos claros, Pix e Open Finance, que tangibilizam e isso já está disponível. Diferente do Real Digital, que só vai estar operacional, disponível a princípio, de acordo se o cronograma for cumprido lá no começo de 2025, Pix e Open Finance já são instrumentos disponíveis e a gente tem que aproveitar muito bem eles. E as empresas podem aproveitar para gerar negócios em cima disso. Pois é, e o quanto é interessante a gente pensar em tudo isso para a movimentação da nossa economia, né? Para a nossa competitividade como um todo, que não é, por mais que o benefício possa aparecer para mim, mas ele é coletivo, né? E muito coletivo aqui. E a gente se colocar como parte desse processo também, né? Porque há, de certa forma, empresas tradicionais, ou mesmo a gente, às vezes, muito conservador na lida financeira, no dia a dia, que tem alguma resistência. Mas é preciso se colocar como parte disso, né? Se empoderar também das tecnologias, é claro, com segurança, e é esse talvez o grande desafio desse equilíbrio de disponibilidade e segurança ao mesmo tempo, porque só é benefício, né? Mais do que particular, mas é um benefício para a economia do país, né? Para a competitividade das empresas, né, Marcelo? Exato. Toda a digitalização e todo o processo, entrega de produtos e serviços, o grande objetivo dela, de fato, é girar a economia, né? Então, criar instrumentos que facilitem o processo de comercialização, de troca entre pessoas e empresas. Então, a gente tem que, de fato, entender, buscar entendimentos, que eu comentei muito da parte de educação digital, que precisa andar simultaneamente com esse cuidado, né? E também o ensinamento em relação treinamento em relação a esse processo de segurança, de privacidade de dados, mas a gente tem muitos benefícios envolvidos. Isso vai desde de empresas, eu acho que um outro exemplo interessante para comentar é como você pode utilizar hoje, a gente fala muito, né, todo mundo fala sobre utilização de criptoativos, compra de criptoativos como um investimento, e aí você tem muito essa questão de preocupação em relação a criptoativos, mas não deixa de ser, por exemplo, nesse caso, entender a disponibilização de um novo ativo onde você pode investir, mas também pode fazer negócios, né? Então, tem empresas, por exemplo, hoje, estão tokenizando seus negócios. Então, eles digitalizam os seus negócios e podem levar os seus negócios para outro patamar. Como, por exemplo, você ter uma das formas de digitalização dos seus negócios está sendo utilizado hoje, de tokenização da economia, é a questão, por exemplo, de você pegar, por exemplo, uma safra de soja ou uma safra de café ou bois, e você conseguir controlar esse ativo de forma tokenizada. Você tokenizou aquela safra ou tokenizou aquela quantidade de bois, por exemplo, e ela serve tanto no benefício de controle quanto de rastreabilidade. Isso tem até um componente, olha só como você dinamiza a economia, de ESG. Então, tem algumas empresas que estão controlando realmente esse boi, ele estava numa área que era uma área não desmatada, e aí eu controlo isso porque eu vou vender esse boi para um determinado país que tem uma regra de segurança ou tem um benefício extra se for realmente um animal que foi criado em área
não desmatada, por exemplo. E aí, olha só, um novo benefício gerado, e isso é real, isso já acontece, a gente tem empresas que já estão operando assim, e a gente ajuda isso também um pouco com o conceito de identidade digital, onde você consegue controlar, né, identificar realmente cada token daquele, controlar quem usa, quem tem posse, onde estava, e esse aqui é um outro benefício, claro. Então, de fato, a digitalização da sociedade, ela dinamiza, ela potencializa a capacidade que a gente tem de movimentar e gerar novos negócios. Muito bom. Não, é bom pensar que tem uma democratização nisso, né? É para todos e no final das contas a gente está falando aqui de tecnologia, de questão financeira, de dados, mas é qualidade de vida no final das contas para todo mundo, né? Se a gente tem mais eficiência, se a gente tem mais renda, se a gente tem mais os produtos que a gente precisa à mão, tudo isso é evolução de vida mesmo, né? Marcelo, a gente tem 2 minutinhos. Eu queria que você sintetizasse para mim da importância dessa nossa conversa agora, de que se formos tirar 1, 2 pontinhos aí dessa conversa, que seja importante a gente trazer, ressaltar aqui de novo para o nosso consumidor, para o nosso empresário, empreendedor que está em casa também. Bom, acho que o principal ponto, a gente falou de vários temas, né? Então, temas que já estão presentes e outros no futuro próximo. Acho que o principal, dados estão disponíveis, a digitalização da sociedade ela é clara e todas as empresas, as pessoas precisam aproveitar esse processo de digitalização. Obviamente se preocupando com a entrega de produtos e serviços novos para atender o seu cliente, se preocupando em educar esse cliente digitalmente e se preocupando em entregar esse serviço sempre com a melhor experiência para o cliente e utilizando também tecnologias que garantam essa segurança para que ela tenha um conforto de se preocupar apenas na eficiência do seu produto e serviço para o cliente final, mas que tenha por trás empresas que possam ajudar nessa questão de segurança. Existem muitas coisas novas que estão acontecendo e precisam estar antenadas nisso, tem um aprendizado, tem uma agenda forte para acontecer nos próximos anos, ficar de olho, aproveitar essas tendências para poder gerar negócios, dinamizar com custo melhor para o cliente final e também para as empresas. Muito bem, a gente vai falar muito mais sobre isso aqui ainda. Eu quero, aliás, que você reserve aí uma vaguinha na sua agenda para a gente voltar nessa conversa mais para frente, porque todo dia tem assunto novo, né? Fiquei muito feliz pela conversa de hoje aqui com você, foi um aprendizado e tanto aí também, por mais que pareça um assunto quase que árido, mas diluído dessa maneira a gente entende, tranquiliza também de certa maneira. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no Rumo Certo no canal Empreender. Portas sempre abertas para você sabe. Eu que agradeço, estamos disponíveis. Ótimo, muito obrigado a você de casa e da sua empresa que acompanhou a gente também. Obrigado pela sua audiência. Eu volto no próximo programa. Um forte abraço e até mais.